Muito bem, então, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia. Este é o Obsessões, é o podcast dos Sessões. E que bom fazer essa abertura de novo, né? Nós estávamos assim um pouquinho relapsos e tal, já chegava falando, mas hoje começamos com um pouquinho mais de formalidade. Então, para você que está nos ouvindo, nos vendo também, estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta, para toda a galáxia e para o subúrbio de Nova York, para onde a gente vai se dirigir agora, para um conjunto habitacional, talvez, onde moram 6 rapazes e uma menina, são 7 irmãos, filhos de Oscar e Suzane, que são ela é uma viajante, ele um imigrante, foram para os Estados Unidos tentar a vida e tiveram esses 7 filhos. Não, comecei bem mal. Vamos começar de novo. Mas você já ouviu, então pode ficar aí. É isso, mas também não é isso. Porque esse filme, ele é meio muito fora muito fora não, muito dentro de uma caixa que fica difícil de acessar. O filme chama Wolfpack. Ele está disponível no MUBI. É um filme que foi lançado em 2015. Tem direção da norte-americana, estadunidense, Crystal Moselle. Legal falar aqui também de uma diretora mulher, né? A gente tem falado muito em diretores, em realizadores homens, né? E é o primeiro filme dessa cineasta, que depois disso já fez mais uns 3 ou 4 filmes. E como é que ela começa o filme? Ela mora em Nova York. E em 2010, ela percebe na rua 6 jovens com cabelos muito grandes, muito lisos, andando com a roupa, o figurino do filme do Tarantino, Cães de Aluguel. E aí ela vai abordar esses 6 jovens. E ela percebe que eles têm algo em comum: gosto pelo cinema. E aí ela se aproxima dos meninos, se torna amiga desses adolescentes. E aos poucos eles vão conversando e coisa de, acho que um ano depois, pelo que eu entendi, ela descobre, ou eles contam para ela, que eles viviam isolados num apartamento no bairro do Lower East Side, que é um bairro dos Estados Unidos, que é um bairro de Nova York, é um bairro de Nova York, que é um bairro de imigrantes, um bairro considerado até assim, um bairro pobre até os anos 2000 e tal, que teve uma que a gente chama aqui no Brasil de gentrificação, lá eles chamam de gentrification. É... Então é um bairro que tem essa história. E eles moram lá nesse conjunto habitacional. E qual é o grande lance da história? Esses 6 adolescentes viveram 14 anos confinados nesse apartamento por questões de princípios e crenças e direcionamentos de pensamentos do pai, sobretudo, e da mãe. E como eles conheceram o mundo pelas lentes do cinema. E assistiram muitos filmes nesses anos todos. E se tornaram não só apreciadores do cinema, espectadores, mas eles começaram também a realizar, a fazer, como é que fala? A realizar cinema, mas o que eu quero dizer? Eles começaram a copiar esses filmes na casa deles. E, e aí começa meio que o interessante da história.
que é esdrúxula, difícil até de entender, mas que acho que dá para levantar vários temas ali, vários temas. E então, podem falar, o microfone está aberto. Quem quiser começar, quem quiser emendar, quem não quiser, se vai Matília, se vai Vitor Stefano, se vai Matheus Moisés, estejam à vontade. Vai você, Vitor, pode ir. Vai fundo. Tá bom, vamos. O Lê fez todo esse enredo do filme, desse documentário, no caso, e é isso aí. É um documentário difícil. A gente estava comentando, a gente tem visto documentários, a gente tinha visto dos 3 irmãos gêmeos, também em Nova York, também uma história bizarra, mas esse aqui acho que consegue ser até mais bizarro. Claro que é uma produção bem menor, é um filme muito simples, é um filme meio lado B mesmo, quase caseiro, não como o que os meninos fazem dentro de casa, mas é um filme bem com pouquíssimos recursos, até acho que por conta de espaço mesmo. Moram então essas 9 pessoas dentro de um apartamento minúsculo, e a gente acompanha essa câmera da diretora, claro, acompanhando mais ou menos a vida, o dia a dia desses meninos, basicamente desses 6 meninos adolescentes, refazendo filmes. Então, chega a ser divertido demais ver eles fazendo filme, porque a princípio parece que é isso, parece que são meninos que querem reproduzir cinema dentro de casa, com o que eles têm em mãos, e fazem produções super bem feitas para o caseiro. Eles repetem as falas ipsis literis dos filmes que eles veem, eles reescrevem os roteiros, de ficar mesmo redigitando os roteiros, os diálogos dos filmes. Alguns fazem a impostação de voz igualzinho dos personagens, principalmente dos filmes do Tarantino, do Batman, do Nolan, eles também fazem. Os que eu mais me recordei são desses aí, né? O Cães de Aluguel, o do Pulp Fiction e o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Acho que esses são os que são mais marcantes assim de ver, e é super divertido, muito bem feito. Sem falar do Halloween, né? Que eles têm umas maquiagens ali que eles fazem, né? Com papel machê, parece. Umas maquiagens e adereços ótimos, muito bem feitos, realistas mesmo. Claro, dentro de uma possibilidade de fazer isso dentro de casa. Mas o que chama mais a atenção dessa família Romero é o desenrolar do filme, né? Por mais que a gente saiba que a gente está vendo ali a história de pessoas que estão confinadas, acho que eu posso falar assim, como se fosse uma prisão mesmo, que eles estão vivendo ali, mas tem uma câmera dentro da casa, então, de alguma forma, eu esperava algo positivo do filme, porque se fosse realmente, se eles estivessem lacrados, não teria uma câmera dentro da casa, né, do documentário. Não teria um documentarista dentro da casa, não seria permitido. Então, de alguma forma, é um filme que eu vi com uma possibilidade de ser algo muito pesado, mas eu saberia que talvez tivesse um final positivo, digamos assim. E acho que isso acontece de alguma forma. O que é mais maluco é ver esses meninos que têm rostos muito andrógenos mesmo. Eu não sabia, às vezes, se eram meninas ou meninos. Cabelões gigantescos, até a bunda, lisíssimos, né? Bem parecendo índio mesmo, né? Aquele liso de índio que eu digo, né? De indígena, né? Hoje não fala mais índio, gente, desculpa, é indígena. E há todo um conflito sobre viver naquela casa, porque esses meninos estão ali se rebelando, eles estão aos poucos, eles vão falando para a câmera o que está acontecendo, e a mãe também dá depoimentos, o pai também dá depoimentos, e que são coisas muito complexas de a gente pensar numa educação para filhos assim. Eles são Hare Krishnas, né? A ideia do pai é dar ter 10 filhos,
Acabou que só conseguiu ter 7 por conta de idade gestacional da mãe mesmo. E eles foram educados em casa pela mãe, e vivem. O pai não trabalha por conceitos filosóficos, ele é contra o sistema, então realmente eu não sei nem de onde ele consegue o dinheiro para comprar comida, roupa, os adereços para eles fazerem os filmes, DVD, porque eles têm uma coleção de, sei lá, acho que 5 mil DVDs, eles chegam a falar em algum momento, DVDs e filmes em VHS. Não sei de onde vem esse dinheiro, isso também não é colocado em pauta em nenhum momento, mas chega a ser esse creepy mesmo, né? Ver aquelas crianças presas, isoladas, reprimidas, algumas que nutriram um ódio pelo pai, até que eles viveram isso muito tempo, até que um fugiu de casa, né, em algum momento. Isso não é spoiler do filme, porque o filme realmente é difícil falar do filme sem entrar nos meandros, né? Um deles acaba fugindo, é preso de algum momento, porque ele saiu de casa com uma máscara, e ainda não era Covid, né? Não tinha Covid, era só uma máscara de... Eu não sei nem de quem que era a máscara que ele saiu, vocês sabem? Alguém lembra? Não, Vitor, mas eu sei que é muito doida essa percepção, né, de que eu vou sair de máscara, porque aí ninguém vai me reconhecer. É porque o pai Meu tinha pai não saído para vai me comprar reconhecer. comida. É muita falta de noção mesmo do que é estar em sociedade, né? E ele nunca E tinha você, saído, né? se você sai com o rosto coberto, é óbvio que você vai levantar suspeitas em qualquer lugar que você entrar, e uma hora vão chamar a polícia. Isso é muito angustiante ver ele saindo as primeiras vezes, né, para a rua, sem saber exatamente o que fazer. Eles viveram só do cinema, eles foram educados pelo cinema. O que eles conhecem de sociedade, o cinema deu para eles. E de alguma forma o pai, que tinha toda essa doutrina dos filhos não serem cooptados pela sociedade, pelas drogas, pelos hábitos da sociedade maléfica, de alguma forma no cinema eles acabaram vivendo isso. Eles aprenderam a conviver com o cinema. É algo realmente que é difícil de explicar e acaba sendo um dilema também, porque em sendo pai, óbvio que a gente não quer que nenhum mal aconteça aos nossos filhos, né? Eu sou pai, o Fê também. A nossa maior medo é que aconteça alguma coisa com eles, saíram na rua. Mas, de alguma forma, essa sociabilização, que é uma coisa que a mãe também acredita, ela em algum momento ela até coloca em xeque. Essa sociabilização para mim não foi tão boa assim. Não sei se eu quero isso para meus filhos. E passar a educar em casa. Então, assim, imagina 7 crianças dentro de casa, você educando 7, sem ter espaço, sem ter... eles andando todos de patinete dentro de um corredor. É algo claustrofóbico, totalmente. Por mais que eles não soubessem o que é a vida lá fora, eles sabiam que no cinema era a vida lá fora. Então, de alguma forma, pensar que esse pai está querendo o melhor para os filhos, né? Ele usou essa filosofia de uma forma que acabou sendo dolorosa, né? É doloroso ver aquilo, ver aquelas crianças, meninos, né? Clausurados ali, reprimidos mesmo. Isso é muito denso mesmo. Não estou nem pensando na sexualidade. Imagina esses 6 meninos com os hormônios à flor da pele dentro de um apartamento, com um banheiro, sabe? Não tem mínimo de privacidade. Não consigo imaginar. É inimaginável, mas acontece. Aconteceu, pelo menos ali. E não é que eles estavam no Conchichina, eles estavam em Nova York, na maior cidade do planeta. Eles não estavam isolados, sei lá, numa aldeia, no meio da Índia. Não, eles estavam num apartamento de, sei lá, 50 metros quadrados com 9 pessoas morando ali. É algo realmente que é doloroso, é triste de ver. Mas é isso, não vou falar mais muito não, senão vou tirar pro Fernandinho.
Cara, eu não tenho muito o que falar agora, não. Ainda bem que o Matheus chegou. Mas o que eu acho foda, mais foda assim, é, mano, não tem vizinho? A minha pergunta é simples, assim. Em Nova York, as pessoas não têm vizinhança lá. Que, gente, não é que passaram, tipo, 15 anos presos dentro de casa e nenhum vizinho bateu ali na porta e falou, mano, e aí, como é que você está com a sua família, pá? Ou quer um café, quer um açúcar, qualquer coisa que seja. Isso é espantoso, assim, sabe? Sem contar que rolou, tipo, um estranhamento ao longo do filme pra mim. Porque eu sempre fiquei com um receio de que, sabe, a história já é muito legal ver os meninos interpretando cães de aluguel, é muito bacana, sabe? Aquelas falas que a gente sabe de cor também, o amor que eles têm pelo cinema. Mano, tudo isso é fascinante. Só que, ao mesmo tempo que a história vai se desenrolando, o pai não aparece, ele é um cara taciturno, ele é um cara estranhão, ele é meio. Alcoólatra. Ele é alcoólatra, ele é. Bom, ele é um cara esquisito mesmo, sabe? Um cara que. Um social, um sociopata. Sociopata não, sociofóbico, assim, sabe? Mas o foda é que é isso. Você vai gostando dos meninos, mas assim, fala, eu tipo, a minha sensação durante o filme inteiro, e foi bom que ele não terminou de forma muito ruim, foi tipo assim, mano, vai, cara, alguma coisa, agora vai vir a revelação. Tipo, que esse cara fez com esses moleques, saca? Porque, mano, tava muito caminhando pra isso na minha cabeça. Falei, mano, tem que ficar pior, porque, mano, já tá ruim bastante. É massa, eles são irmãos, eles se divertem ali. Mas eu fiquei com essa sensação ao longo do filme inteiro. Foi uma sensação super ruim ao acompanhar o filme, sabe? E me lembrou, sei lá, de alguma forma, aquele filme horrível que todo mundo recomenda, que é aquele do o menino que nasce no mato, lá, o Casper? Não, não O é. Enigma de Caspar Hauser, Caspar, Não é. do Werner Herzog. Acho que Ross! tá falando do Selvagem de Aveyron, do O Truffaut. Selvagem de Aveyron. O Selvagem do Verão, vocês falaram aí, mas pode ser também, porque eu nunca vi esse Selvagem aí. O Esses filmes Tarzan, aí os meninos não viram, Fernando. Certeza que não viram. certeza que eles não viram essa merda. Mas, Matheus, agora que você chegou, abriu, me interrompeu na minha fala, saca? Agora continua, cara. Pega o bonde, vai, segue. Quero ouvir o que você tem para falar agora. Você chegou atrasado, já chegou tesourando. Fala. Fala com a gente, Não, não te fala. interrompi, não, pô. Tava querendo falar o nome do filme aí, cara. Você falou do Selvagem do Rousseau, caralho, na minha fala, mano. Selvagem lá de Alberon. É sério que é pra eu falar? Você não vai falar mais? Não, era só isso. Eu não tenho muito o que falar. Eu vim aqui entender o filme que vocês viram, assim. Porque, tipo, eu não. Achei um filmaço, assim, tal, mas, assim, ficou algumas coisas assim, tipo. E aí? Sabe quando você chega no final do filme? E então, qual que é a moral da história? Sei. Vocês têm moral de história. Eu gostei do filme do moleque, tá? Aquele filme do moleque eu achei de uma beleza que merece, assim, uma menção honrosa, assim. Melhores top 3 filmes dentro do filme seria aquele filme do moleque no final. Que ele mandou muito bem ali. Mas fala você, Mar, deixa eu ver o que você achou. Bom, gente, muito legal a indicação bem sui generis do Leandro, hein? Gostei pra caramba de ver o filme, né? Apesar de ser uma história bem macabra, né? E eu pensei exatamente isso que o Victor falou, né? Eles não viram ele. Será que eles não viram o Enigma de Caspar Hauser? Ou o Selvagem de Aveyron? Ou outros filmes semelhantes, né? Porque não é possível, velho. Eles tinham 5.000 filmes. Tipo, não é possível. Algum enredo deve ter tido alguma semelhança com a vida deles, né? Tanto que até tem um momento que eles falam que conseguem distinguir bem, né, a realidade do cinema.
é muito, muito honesto, assim, o depoimento deles, né? A forma como eles falam, assim, é muito sem, sem filtro, assim, né? Eles falam, eles elaboram o que eles estão sentindo e falam de uma forma, assim, muito tocante. Eu fiquei bem emocionado com o filme, para falar a verdade. É quase ingênuo, né, Mar? É, sim, mas ao mesmo tempo não Consciente, né? também, É assim, consciente. isso é, assim, eles sabem o que rolou, eles sabem o que tá rolando, e de certa forma eles conhecem bem o mundo também, né? De certa forma. Então, eu achei bem tocante, assim, a forma como eles falam. Eu acho que eles têm sorrisos muito bonitos, assim, principalmente aqueles dois que falam mais, que aqueles nomes são difíceis de decorar, né? Mas os dois que falam mais ali, tem um que é mais andrógeno, assim, em alguns momentos, e tem um outro que tem um nariz maior, assim, que são os que mais falam. E eles sorriem muito bonito, assim, muito, muito bonito o sorriso deles. Eles criaram uma forma de alegria, assim, né? É impressionante, assim, impressionante, assim, a capacidade que eles tiveram de criar uma forma muito autêntica de alegria ali entre eles. Então, eu acho que tem artistas ali realmente, pessoas ali muito geniais. Eles são um grupo muito interessante. Aquelas aparições deles com terno, cara. Aquilo é demais, cara. Aquilo é sensacional, velho. Assim, tipo, você olha aquilo ali, você pensa, mano, os caras são. É muita elegância, assim. Eles são muito estranhos, são muito estranhos e arrumados e todos juntos, assim. E tem muitas, assim, né? Muitas nuances ali, né? Quando a gente vê, assim, gravações autênticas, né? Tipo, de momentos ali do cotidiano deles, isso tem uma carga emocional sempre forte, né? E eu não sei, assim, né? Eu acho que tem algumas pessoas que têm algumas opções nessa linha. É que ali não chega a ser uma opção, né? Chega a ser uma coisa mais de uma opressão e um lance de doença mental, talvez, né? Pela qual o pai passa, para mim tem a ver com doença mental, cara. Então, tipo, o cara, assim, aquilo não é uma obsessão, aquilo é uma paranoia, tipo, demoníaca, tá ligado? E o cara pirou na batatinha total, assim. Tipo, ele não pegou. Tem aquele filme, inclusive. Fala, Fernando. Cara, tem um momento que ele se acha Deus, né? Ele fala isso, não é? Não falam isso, cara. O cara se acha Deus, mano. O cara é de uma arrogância assim. Mano, imagina o tamanho do umbigo desse mano, velho. Porra! É, velho. Então, assim, é um filme que suscita várias questões, assim, né? A gente só precisa observar, assim, com mais calma, né? Essa, esse lance do cara se achar Deus é muito bizarro, né? Porque é tudo muito. É uma pessoa que é incapaz de ver a si próprio minimamente, né? Porque eu acho que todo narcisista tem certa dificuldade. Não sei se narcisista, né? Mas eu não sei como qualificar esse sujeito. Mas ele é um tirano, vamos dizer assim. Né? Ele é um tirano. Então, vamos dizer assim, todo tirano tem dificuldade de ver a si próprio. Mas é que tem coisas ali que são muito esdrúxulas, né? Porque o cara é antissistema, né?
como que o cara é antissistema, velho? Ele criou um sistema de opressão, tá ligado? Então, é estranho. Eu acho que a gente sempre tiraniza e é tiranizado nesses termos. É, obviamente, com muito mais leveza do que uma história dessa. E não percebemos. Só que é muito estranho, né? Você ser antissistema, prender seus filhos num apartamento e, ao mesmo tempo, ele oferece tipo um repertório imenso de filmes para os caras, para os meninos, inclusive filmes eventualmente pró-sistema, sabe? Porque em 5.000 títulos, certamente vocês teriam muitos filmes louvando o status quo, tá ligado? E aí ele tem medo da violência. Cara, difícil. Só tô tateando aí pra gente tentar compreender essa figura. Mas eu vou parar por aqui, eu quero elaborar algumas coisas. Vai ler. Eu acho que é tudo isso porque o nome dele é Oscar. Piada péssima, né? Mas o nome do cara é Oscar. Então tem alguma relação com o filme, né? Mas, cara, eu acho que se for. Tira a história de tudo que ele fez. E aí você pensa quantos patriarcas não são muito parecidos com ele. Querem fazer o castelinho ali, querem deixar os filhos brincando na grama, né? Num lugar onde eu possa ver, que eles sejam uma prolongação do que eu sou, prolongação ou prolongamento, né? Porque eu não tenho filhos, eu acho que não terei, mas eu acho que é assim um super egoísmo você desejar que alguém leve o seu legado à frente, sabe? Se obrigar alguém a fazer isso. Alguém ser o seu prolongamento, né? Como se você tivesse direito a viver duas vezes. Isso muita gente faz, sabe? Muita gente faz. E numa sociedade machista, muitos patriarcas fazem, né? As regras são outras, o status quo é aceitável, mas a forma de agir parece muito igual, assim, muito semelhante. Tá? Eu fiquei com essa coisa do castelinho, né? Das bolhas que as pessoas vivem também. Parece que todo mundo, de alguma maneira, deseja criar um apartamento para onde os filhos não possam sair, sabe? Tô falando todo mundo, desculpa, força de expressão, mas muita gente entra nessa lógica. Lógico que o que ele está propondo ali é super incoerente, sabe? Aí você não sabe qual é a moral dele, quais são as morais do pai, né? E aí tem uma figura que é muito interessante no filme, que é a mãe, que é Suzane o nome dela. Que ela é uma pessoa que eu acho que ela nasceu nos Estados Unidos e ela viveu uma vida que hoje é assim considerada uma vida good vibes, talvez a maneira menos nociva possível de se viver, que é vou conhecer o mundo, vou viajar. Né? Então ela era essa viajante que está a fim de absorver culturas, de ser bicho solto, né? E aí ela vai lá, acho que ele é peruano, né? Eu não sei de onde ele é, mas eles falam América do Sul. E ela conhece esse cara que é absolutamente diferente do que ela entende como um sistema, né? Que é o Oscar. E ele é o canto da sereia para ela, assim, em algum momento.
no sentido de que, puxa vida, esse cara fala um monte de coisa que é legal, que eu quero ouvir, e ele me dá uma possibilidade de escapar dessa vida de merda que eu acho que eu tenho. Então, vou casar com ele. Vou casar com ele, vou voltar para Nova York, vou ganhar dinheiro e ter a vida que eu gostaria de ter. Só que no meio do caminho, o ganhar dinheiro e ter a vida que eu gostaria de ter não acontece. Olê, Só que eu não desisti Fala, Matheus. e ir para a Escandinávia, né? E para a Ganhar dinheiro na... Escandinávia. É isso aí, Matheus, sabe? Não acontece. Não acontece. Porque, pelo que eu entendi, a carreira dela é de professora. Não sei qual professora ela seria, mas assim, é muito longe acreditar nisso. E às vezes a gente se seduz mesmo pelos nossos sonhos. Quando a gente vê uma possibilidade, parece que foge muito do racional, né? E provavelmente ela ama esse homem ou amou esse homem de uma maneira assim sobrenatural para comprar a ideia, né? Muito imbuída de emoção, assim, muito a ideia de formar uma comunidade só com os meus filhos, né? Todo mundo tem o mesmo ali sangue. Isso para nós soa tão absurdo, né? Soa tão absurdo. Vamos viver aqui entre a gente, né? Então são todos discípulos de mim. Né? Tem aí uma certa forma de eugenia também aí colocada ali, né? E tá, não dá certo. Então a gente não vai para o mundo, a gente não quer esse mundo. Então vamos construir o nosso mundo aqui, que é dentro de um apartamento, num conjunto habitacional, que pelo que eu entendi ali, o governo mantém aqueles conjuntos habitacionais de alguma forma. E eu não quero trabalhar. Não vou trabalhar porque trabalhar é aceitar o sistema, né? Então não vou trabalhar. Mas pode ter uma banda de rock. Mas pode ter uma banda de rock pode. Que isso é muito legal, né? Porque ele gosta de música. E banda de rock, se a gente formar uma banda de rock, tudo bem. Mas o que me toca no filme, eu já vou falar, é o fato de que a arte liberta, sabe? Isso é muito lindo ali no filme. Porque a única possibilidade de humanidade que eles tinham, ela só veio por conta da arte, sabe? A única possibilidade de criatividade, de criação, de libertação, ela vinha por essa ampliação da janela. Que é muito, que também é um pouco cinema e arte para mim. Assim, eu vejo muito como eles ali. E às vezes eu tenho, sim, desejo de imitar, sabe? De trazer aquelas frases para mim, não daquele jeito, né? De fazer igual e roteirizar, mas parece que, de alguma maneira, as pessoas querem o que o cinema mostra, né? E se eu não tenho acesso de alguma maneira, eu vou usar a criatividade, né? Assim. Então, eu acho que é muito... Isso é forte. Isso é forte também no momento que a gente talvez esteja saindo enquanto humanidade, que é esse momento de isolamento, sabe? E de se ver muito na tela também. A gente não passou 14 anos, mas a gente passou 1 ano e meio. 1 ano e meio. Se relacionando dessa forma, isso reflete na maneira como a gente caminha na rua, como a gente vai sair, né? Esses impactos, eles ficam no corpo. Então, enfim, para mim o filme suscita muitos temas, muitos temas. Falei de alguns, mas
enfim. Vou ler. Toca o barco aí, Tarantino. Fala. Puxando essa questão aí do patriarca, né? De fato, esse é um tema que se repete mesmo, né? Em várias situações. Isso me lembra o próprio contexto do Lavoura Arcaica, né? Que nós já discutimos, embora não tenhamos gravado, né? Mas tem um trecho do filme e do livro em que o André está narrando e ele fala, né, nós, na né? Ele fala e trava. Por que trava? Como assim, Travou, travei? fala de novo, fala de novo. O André, vai. Não, nós nos bastamos nos limites da nossa própria casa, né? Se referindo à família. E isso como uma crítica, né? E eu acho que é um pouco essa ideia, assim, né? Que existiu muito no passado, tipo, uma questão assim mais rural, e que se repete a todo momento, de formas diferentes, assim. Porque antes existia essa questão das propriedades mais isoladas, né? O campo, vamos dizer assim, tinha essa configuração de ocupação humana, né? Então você tinha, por exemplo, os sítios, né? Então um sítio que ficava relativamente distante do outro, e existiram muitas pessoas que viveram dessa forma, assim. Não que elas não saíam nunca, mas eu acho que tivemos muitas situações de pessoas e de pais, enfim, de famílias que tentaram se conservar muito dentro da sua própria casa ali. Quando a gente fala de cidade, isso fica totalmente diferente, né? Porque a cidade, ela implica o convívio, né? Tipo, é um convívio quase que forçado, né? E isso é louco, assim, né? Porque a gente não conhece a realidade da pessoa que está ao lado. Não me lembro quem de vocês falou aí, não tem vizinho. É bizarro, né, cara? Mas a gente não conhece mesmo a realidade às vezes, de quem está ao lado. Eu tô lendo um clássico dos quadrinhos do Will Eisner, né? Que é um autor bem, bem clássico aí, né? Sobre Nova York, inclusive. E me suscitou muito, assim, todas as imagens que esse autor traz da questão do convívio na cidade, né? E das pessoas que vivem suas vidas, vamos dizer assim, entre aspas, independentes, e a gente não sabe o que tá por trás daquilo. Mas, desculpa, deu uma digressão grande aqui, que eu queria falar da questão do patriarca, do, do homem ali, né? Do pai. Né? O patriarca nem vem ao caso. Porque o Leandro, acho que foi o Leandro que falou uma coisa muito interessante, que é assim, ele não é muito diferente do clássico, assim, tá ligado? Se a gente imagina assim, ah, não, porque o cara é mais hippie, mais libertário, então ele vai ser um cara mais de boas, né? Mas não, né? Ele só criou uma bizarrice em cima de outra ideia, assim, tá ligado? Tipo, não é necessariamente um rolê puritano o dele. E, e o que nos traz eu acho que para mim isso foi uma coisa bem impactante, sim. Essa questão de que não necessariamente a gente não consegue prever e nem situar exatamente as pessoas, né? E as formas de vida de uma forma assim tão clara. Tipo, ele poderia ser um cara totalmente puritano,
Ele poderia ser um Amish, ele poderia ser um judeu, né, ortodoxo é ótimo. Ele poderia ser, sei lá, um evangélico, protestante exagerado, mas não, ele era um indígena, um ameríndio, né, um homem de ascendência ameríndia, meio hippie, meio rocker, meio cultura pop, e assim, não tem isso, né? Na verdade, não tem isso. A gente acha que a gente consegue identificar minimamente focos de liberdade, mas o poder está em todo lado, né? O poder está em todo lado e as situações de opressão acontecem de muitas formas. Isso deixou, assim, para mim, uma certa surpresa de constatar isso. Não que seja nenhuma novidade, mas eu acho que o filme deixa isso bem claro, assim. Tipo, não é porque você está próximo desse elemento cultural, dessas preferências, que você vai ser mais libertário, mais liberal, mais progressista, que você vai ter uma abordagem mais soft. As coisas não são nem um pouco binárias, né? As coisas são esquisitas pra caralho. E esse filme exemplifica isso, assim, magistralmente. Fernandinho, quer falar? Não, né? Nossa cara de interrogação tá Não, maravilhosa. quero ouvir. Quero ouvir. Nem pergunta o Fernando tem hoje. O Fernando sempre vem com a provocação. As reflexões dos meninos. Nem pergunta se o Fernando tem hoje. Sabe Hoje que cara, não tenho provocação, cara. eu fiquei com uma questão, vocês falando agora do patriarcado, desse homem que é o líder da família e tal. Eu vejo ele muito vivendo, sei lá, o paleolítico de alguma forma. Ele é como se fosse uma tribo dentro de uma selva de pedras. E ele acabou criando uma tribo ali dentro de Nova York. Eu não consigo achar que ele fez por mal, que ele tinha uma cabeça maléfica. De alguma forma, ele é sei lá, um Yanomami perdido no meio da floresta. E ele quer só se defender dos males de uma sociedade branca. De alguma forma, ele está só se protegendo o clã dele, essa tribo dele. Não sei nem se é o caso, se nascessem mais meninas ali, de eles se procriarem dentro daquela casa. Óbvio, hipoteticamente, né, falando, mas é aquela coisa de realmente de proteger a sua história. E eu não consigo achar que ele fez de mal. Óbvio que eu vejo todo o mal que aconteceu por conta dessa cabeça. De a gente, da nossa cultura, julgando a cultura do outro. Mas, de alguma forma, eu não consigo achar que é por mal, que é o Hitler no meio de Nova York. Ele não é um sádico, né, Vitor? Não é. Ele é um louco. Então, ele tem um ideal. Ele é um idealista ali dessa criação dessa família pura. Dentro dos conceitos que ele viveu. E acho que a mãe é alguém que é fora dessa família, de alguma forma. Porque a mãe mesmo estranha ela não ter o cabelão. Todos os meninos têm um cabelão e a mãe tem um cabelo curto. É um contraste aquela mulher loira, no meio daquele monte de gente indígena, né? Fala aí. Tem uma pergunta para você, Vitor. Para você, quando o pai e a mãe estão falando diante da câmera, você não sente que eles também já não acreditam tanto no que eles acreditavam antes? Que eles estão, assim, absolutamente derrotados dentro daquilo que eles se propuseram como
estratégia ou como propósito de vida, só que eles não sabem mais sair daquilo. E, os dois, para mim, eles pareciam ter um estado assim de para não dizer, uma quase depressão ou uma melancolia, sabe? Enfim, essa é a pergunta. Se para você Não, também passou isso. para mim muito claro. A mãe, principalmente. Por isso que eu estava falando da mãe, eu acho que é essa pessoa fora da casa mesmo. Tanto que ela fala em algum momento: não, eu não queria que eles saíssem agora, mas o pai fala que não queria que eles tivessem saído, né? Mas a mãe fala: se acontecer é porque tinha que acontecer. Não é que em nenhum momento nós travamos eles dentro de casa, que é uma mentira, né? Eles colocavam um cadeado na casa, nos quartos. Mas a mãe, para mim, é essa mulher que era hippie, paz e amor, vivia o mundão e conheceu esse cara que tinha um ideal. E ela entrou no ideal desse cara. E que queria criar uma comunidade nova. Ela mesma fala: eu queria que meus filhos tivessem crescido com jardim, com floresta, de entrar no planeta aí, de eles ocuparem o mundo. Mas esse mundo ideal da cabeça dela. No meio de Nova York tem floresta, tem os parques, óbvio que tem. Mas não é o que ela pensou para a cabeça dela. Ela queria eles livres lá em Estocolmo, não, Mas, aqui, não no Bronx. Fala aí, Mar. ouvi, mas assim, convenhamos, né, gente? Rola uma patologia ali, né, cara? Porque assim, Claro. tipo, num contexto rural, teria sido até mais possível, talvez, assim, assim, entre aspas, mais saudável, tá ligado? Tipo, isso seria possível. Tem pessoas nos Estados Unidos que fazem isso, que vivem num trailer ou que vão para a zona rural e começam a tentar viver ali da E, terra, tá e ligado? que os Alguma vizinhos coisa são assim. longe pra cacete. No meio de Nova York é impossível. Exatamente. É isso. Então, eles pegaram e confinaram, como você mesmo enfatizou bastante, num apartamento de 50 metros quadrados, as crianças. Então, eu acho que eles piraram também, tá ligado? Tipo, Não, eles perderam, eu acho. eles poderiam ter pensado assim, ah, puta, acho que aquilo que a gente estava pensando aqui, nesse contexto, acho que não rola. Então, vamos para um outro. Tipo, quantas vezes a gente já não cruzou com andarilhos, nômades e outsiders por aí, né? Eu conhecia aí pelas bandas pessoas que me vieram à memória, vamos dizer assim, quando eu estava vendo o filme. Assim, né? Eu conheci uma vez uma pessoa que não tinha RG. Eu nunca tinha feito um RG. E, tipo, não era uma pessoa, uma pessoa assim, vamos dizer assim, marginalizada no sentido social, de ter sido totalmente esquecida pelas mazelas da opressão capitalista, mas uma pessoa que por algum contexto do destino, ou por criação dos pais, ou por um conjunto de coisas loucas que foram acontecendo, se transformou num outsider total. E eu boto fé que tem bastante gente nessa condição, assim. Talvez não numericamente, mas mais talvez do que a gente costuma pensar, assim. Acho que tem muita gente que vive meio que por fora, assim. E tem uma coisa que me surpreende não, uma coisa que me vem à mente, assim, que é a questão de que essa coisa de recriar a sociedade, né? Que a gente tem nas comunidades alternativas, entre aspas, né, nas ecovilas, em algumas tentativas, né, de recriar a sociedade. Eu estou dizendo aqui, obviamente, ecovilas, algumas
poucas que têm uma filosofia mais de sociedade alternativa. Né? Muitas das outras não tem nada a ver com isso. Mas eu estou tentando citar situações que se enquadrem nesse contexto, né? De você recriar a sociedade, tá ligado? E que tem várias, né? E muitas dessas experiências, elas acabam gerando situações de opressão da mesma forma, tá ligado? Tipo, não tô dizendo assim, tipo, não é uma possibilidade de vida. Eu acho que simplesmente qualquer coisa é uma possibilidade de vida, desde que você queira. Eu só não acho que essa coisa do sonho, pra gente, tá cada vez mais distante, assim. Tipo, a gente pensa, pô, não, o sonho é a gente, então, criar um mundo à parte, um lugar onde, né, as coisas vão funcionar assim, assim, assado. E aí a gente We vai estar. are the world, we are É, the children. eu acho legal que isso, de certa forma, mova as pessoas. E a gente. Eu posso dizer que eu conheci muito mais pessoas bacanas nesse sentido do que pessoas ruins. Mas eu também conheci pessoas de certa forma, assim, pode ser que eu esteja forçando um pouco a barra, mas que eu temia, às vezes, que pudesse virar um bagulho desse, assim, tá ligado? Não tão extremo quanto esse, mas eu conheci algumas pessoas que tinham vontade tão grande de dizer não ao sistema que elas transformavam aquilo num negócio assim, No novo sistema. meio doentio, eu acho, assim, tá ligado? Eu não sei, eu acho que eu já também quis ser muito contra o sistema, mas eu acho que tem certas coisas que a gente vai batendo um feeling, assim, de que pode dar muito errado, assim, tá ligado? Mas qual que é a lógica, né? Ele ser contra o sistema e deixa a galera ver cinema. É a coisa mais sistema que tem, cara. É muito bizarro isso. Fernando, eu quero saber de você, cara. Essa mãe, esse pai, tão perdido ou não tão, cara? Eu acho que, assim, com relação ao ser antissistema, eu tive uma visão agora do que o Matheus falou, porque o Matheus consegue matizar as coisas, né? De forma, ele tem ele consegue equilibrar algumas coisas que, em tese, não estariam equilibradas assim. O que ele tá querendo dizer é, tipo, mano, é massa ser antissistema, mas não dá pra ser totalmente antissistema, tá ligado? Porque a parte do sistema nos configura do ponto de vista subjetivo do rolê, né? Tipo, é impossível isso. Na verdade, é um trabalho de gerações aí e tal. E o Oscar é um pouco isso pra mim mesmo, né? Tipo, na verdade, eu acho ele um cara. Quando eu vejo a junção do Oscar com a mãe dele, eu vejo a junção de uma parada de uma personalidade extremamente arrogante, saca? E de uma outra personalidade que é a da mãe, extremamente subserviente e tosca, assim, em alguma medida, saca? Subserviente e não é tosca a palavra, mas ingênua em alguma medida, saca? Eu vejo isso, a confluência dessas duas desgraças que culminou que culminou numa tragédia de 15 anos na vida dos moleques. Porque, mano, não nos enganemos, cara. Tipo, a vontade do pai ali fudeu a vida dos moleques durante 15 anos. É muito comum essas histórias. Tem uma mina aí que ficou na casa morando na Alemanha lá com o pai sendo estuprada, teve filho com o pai durante 15 anos, ninguém sabia, mano. Tá ligado? A mina ficou num porão, mas teve filho, neto do pai. Mano, um bagulho bizarro. E é escroto isso, tá ligado? É uma parada muito escrota. Então eu acho que ali rolou um alinhamento perverso do destino, assim. O Oscar e a mãe dos moleques, porque assim, juntou um cara que é arrogante, personalista,
supremacista em alguma medida. Todos esses istas aí escrotos pode colocar de um lado e do outro você tem uma parada que só aceita. Ela parece ser meio boba assim, quando a câmera pega ela de frente, a mulher, ela fica, I don't know, ela já tá tipo, Ah, mas ela tá num sistema já catatônico ali quase, cara. Acho que é é meio mais isso. catatonia mesmo, assim, sabe? Quero fazer uma pergunta para o Fernando. Pergunte. Chegou aqui uma pergunta no chat para o Fernando. Era isso que eu ia falar. Fernando, você tem alguma suspeita ou ao que você considera que pode ser uma causa ou causas dos irmãos serem tão parecidos? Os seis gostarem, amarem o cães de aluguel. Os seis se proporem a usar aquele cabelo. Os seis saírem de óculos de terno na rua. Os seis fazerem filmes. Os seis adorarem replicar armas fazendo armas de papelão. Os seis adorarem se fantasiar. Ao que você acha que isso pode... De onde vem isso? De onde vem isso? Só queria louvar uma coisa, que a mãe conseguiu educar esses 6 meninos de saber ler e escrever dentro de uma casa. Ela não é tosca nada. Essa pessoa é muito inteligente, cara. Só uma defesa da mãe aqui. Os meninos sabem ler e escrever. Acho que Eles ela sabem. Eles liam Uma- a descrição dos textos, né? E reproduziam depois. Né? Mas não fica claro no filme se eles aprenderam a ler com a mãe ou com o cinema. Não, foi com a mãe. Foi homeschooling, né? A mãe, ela era paga pelo governo para educar as crianças. Acho que era mas acho que era a única forma de renda da família é esse subsídio que o governo dá para não pagar uma escola, a mãe consegue dar educar em casa. 6 crianças. Lê. Passo. Essa daí eu vou passar para os outros colegas da. Porque isso é um aspecto muito sombrio do rolê. É muito, muito estranho eles serem tão iguais, tão parecidos. Tinha hora que entrava um e saía e entrava outro, eu já não sabia quem era. A ponto da gente não reconhecer quem é um e quem é outro. Se era o Ganesha, se era o Vishnu, se era o Hare Krishna, não dava para saber. É muito... Enfim, várias teorias vão tentar chegar perto disso, mas eu queria ouvir mesmo que conclusões chegamos aqui, ou que especulações nós fazemos aqui. Eu quero fazer uma parte aqui que é até um pouco mais pessoal, assim, que é uma coisa que me suscitou no filme. Tipo, de forma alguma eu vivi algo semelhante com o que tem ali. Mas tem uma situação que me gera uma sensação assim que me é próxima. Sabe por quê? Eu vivi uma família muito religiosa, tipo, evangélicos e tal. E tinha uma época que os meus pais não tinham TV. E eles combatiam a TV. E não que, tipo, TV era tipo diabo, tá ligado? Fora Globolixo. Não, porra, se fosse isso, era tipo lugar comum, né? Isso nada mais dentro da civilização do que isso, né? Mas. E eu achava aquilo, tipo, eu nunca tive restrição de nada. Mas isso me tocou pessoalmente, porque eu amo TV. E os meninos, eles também entraram com essa questão da imagem, né? E aí o meu irmão, ele tinha uma TV, depois ele comprou uma TV e colocou no quarto dele, porque na sala não podia ter TV, né? Naquela época. Enfim, meus pais não são mais assim, desse jeito, pelo menos. Né? E é louco isso, assim, né? Porque isso gera uma... Estou colocando aqui uma coisa em específico,
né? Não vou fazer aqui uma autoanálise, mas nesse tópico específico da TV, isso é uma coisa extremamente marcante para mim. Tipo, o que mais eu queria era ver televisão, tá ligado? E aí eu ficava lá com meu irmão, vendo TV, jogando videogame lá com ele, tudo mais, etc e tal. Porque a televisão, vamos dizer assim, né? Para as crianças, para a nossa geração, para os millennials, tipo, que cresceram, sei lá, numa periferia ou num contexto assim, que não tinha tanto acesso, vamos dizer, à cultura, a coisas diferentes, a coisas que você, né, de conhecer o mundo. A gente conheceu o mundo pela TV, né? A gente conheceu muito o mundo pela TV. E talvez a geração Z, enfim, as gerações mais novas tenham conhecido mais o mundo pela internet. Não foi assim que a gente conheceu o mundo pela televisão. E eu, obviamente, tive todo o acesso a isso, mas em muitos momentos em casa não tinha. Então, é um negócio meio estranho mesmo, porque, tipo, tem uma cena que mostra a criançada indo para a festa de Halloween, né, na rua. E, e eles, tipo, é um desejo ali, né? Para mim, aquela imagem, ela tá, assim, tipo, transbordando de desejo, que era o desejo deles de participarem, né? De ir para festa e tudo mais, assim, né? De interagir, até porque eles se mostram pessoas assim que têm vontade de se conectar, né? Eles criaram uma linguagem para se conectar, que por óbvio se transformou numa linguagem muito bizarra, porque é assim que é a linguagem, né, gente? Tipo, se a gente tipo fica repetindo e o tempo todo está se conectando e exercitando essa linguagem, ela se torna uma coisa mais comum, assim. Agora, se você, tipo, fica com ela num contexto restrito, é capaz de você transformar aquela linguagem num dialeto. Eu não estou falando exatamente da língua, mas de qualquer forma de expressão ou de troca simbólica entre os seres humanos, né? E eu acho que isso, de certa forma, também é algo que tem a ver com a pergunta do Leandro, né? Por que eles são tão parecidos, né? Eles criaram primeiro um sentimento tribal ali de certa forma, mas uma linguagem própria deles, assim, tá ligado? Uma linguagem emocional própria deles. Porque eu acho a mãe, tipo, ela é emocionalmente tosca, tá ligado? Eu acho que a palavra é tosca mesmo, assim, tipo, emocionalmente ela me parece tosca. E o que me leva, tipo, nas digressões todas também, uma outra coisa que é, tipo, a nossa grande capacidade de desamparo, assim. Tipo, a gente tem uma capacidade incrível de desamparo a ponto, tipo, essa mulher teve uma capacidade incrível de desamparo a ponto de topar o casamento com o cara. E, ao mesmo tempo, de certa forma, o cara vem de lá e morar em Nova, tipo, nada a ver, tudo nada a ver, tá ligado? E os meninos são super desamparados nesse sentido, assim. E eles é curioso, porque quando eles falam assim, você vai para uma escola comum, eles falam, não, eu não vou de jeito nenhum para uma escola comum. De jeito nenhum. Então, o que acontece, né? É tipo como uma coisa que não desfaz, né? O menino até fala, né? Tem certas coisas, num dos depoimentos lá ele fala, tem certas coisas que elas não tem como você relevar, não tem como você perdoar. Isso se referindo ao pai, né? Mas isso é extremamente doloroso para a pessoa, porque assim, a forma de ver o mundo que eles
desenvolveram. Foi a partir do cinema que foi apresentado pelo pai. Esse mesmo pai que condicionou a forma de ver o mundo deles àquelas janelinhas do apartamento. Então, um negócio assim que toca muito pesado, né, nesse sentido, porque você está ali convivendo emocionalmente com aquilo que você próprio né? Que é tipo aquilo que sua família te proporcionou, aquilo que, né? E toda aquela merda ao mesmo tempo. E ele fala, menino, no momento, eu não consigo, eu não mostro quem eu sou, né? Ele fala, eu vou para psicóloga, mas eu não, eu não falo sobre os meus sentimentos, ela não faz a menor ideia de quem eu sou. Ele fala uma coisa assim, a psicóloga, né? E eu acho que tem muita coisa que não está dita ali no filme, sabe? Eles são, assim, nas imagens eles aparecem assim como adolescentes muito queridos, assim, uma energia assim, cara, contagiante, assim, um negócio assim bonito de ver, inclusive com as roupas todas e eles se divertem, eles são super unidos, eles são organizados. Muita coisa deu certo também, né, gente? E é isso, assim, né? E o filme narra, curiosamente, que depois também vem a música lá do Black Sabbath, fudidaça, né? Para o momento do filme. O filme narra o momento em que eles estão. Que era fatal que aquilo ia acontecer, né? Vários momentos aparece isso, né? Que, tipo, um deles diz que eu achava que ia acontecer uma coisa muito ruim. Ou um outro fala assim, tipo, em algum momento isso ia acontecer, o próprio pai achava que talvez isso ia acontecer, que era óbvio, né? Então o filme narra esse acontecimento, né? Que é o cara do nada, um dia ele resolve sair. E o filme, então, ele mostra também esse momento, né? Pô, eles indo no cinema pela primeira vez e tudo mais, assim, né? E conhecendo a cineasta, né? Parece até uma certa obra do destino, assim, tudo isso, né? É um negócio assim, é tão bizarro, né? E ele vai trabalhar lá na produtor e tudo mais. Então, só para encerrar essa longa fala, tem um vira-cera ali, né? Tem uma outra fase, né? Ali acontecendo também, que não estava bem prevista, porque o pai, no seu isolamento, ele quer meio que também estancar o tempo, né? Ele quer segurar e controlar tudo que é externo, né? Tudo que está fora da capacidade da nossa capacidade de manipulação. Só que o tempo não tem como você fazer isso, né? E o tempo ele gera essa mudança mesmo, essa dispersão, essa dissipação. Então a gente está vendo aí um novo momento acontecer. Nossa, palestrei. Que isso. Vamos lá, depois do TED, a plateia tem alguma pergunta, quer questionar? A gente abriu para o bloco das perguntas da plateia. Eu queria falar só que essa conversa me remeteu um pouco ao filme O Quarto de Jack, não sei se vocês chegaram a ver já, que é uma criança que fica presa com a mãe ali, eles são raptados de alguma forma, mas aí é um sequestro mesmo. Tem esse que o Fê falou, 3.094 dias, se não me engano, que é a história real dessa mulher que tem filho com o pai e por aí vai. E eu pensei muito também no Capitão Fantástico, né? Que é um pouco avesso a isso, né? O pai libertário total, que eles moram soltos no mundo, que também acaba gerando vários debates sobre isso, né? Sobre
a forma de criação, né? Como criar essa nova possibilidade de sociedade. Esses são filmes que me vieram, sem falar do Rebobine, por favor, né? Que fala sobre refazer filmes, né? Que é incrível com o Jack Black, que eles refazem os filmes que eles rebobinaram e apagaram os filmes reais, né? E esses meninos podiam fazer fácil esses filmes, fácil. Que algumas ali... Eu fiquei com muito medo de eles colocarem fogo naquele apartamento na hora do Halloween, velho. Eu tinha certeza que ia pegar fogo aquela porra toda, velho. Vocês não ficaram com medo? Puta, eu fiquei com um cagaço, velho. Falei, vai pegar fogo nessa porra toda. Achei que ia ser também. Mas eu lembrei desses filmes aqui, falando nesse papo aqui. Achei que... Apesar dos pesares, eu vejo muita coisa positiva no filme. Eu acho que realmente essa amizade deles parece muito genuína, parece eles têm uma conexão realmente muito bonita de se ver. E foi o que o Lê falou lá no começo, da arte salva. Esses meninos são criados pela arte, são meninos da arte. E eles ali certamente vão voar se forem cair para uma produção cinematográfica. Eles são muito inventivos, são muito criativos. Eu acho que eles têm tudo mesmo para aparecer aí nomes aí de produtores, de trabalho de, sei lá, de assistente de direção, alguma coisa do tipo. Eu acho que eles têm muito essa capacidade, sim. E é bonito que o pai participa daquele filme final. Por mais que tenha todo esse ódio do pai, né, que é falado, naquele filme final o pai participa. Ele é um daqueles, né, ele tá pintado de azul ali, parece a Judite do Porta dos Fundos, do Blue Man Group ali, e ele tá lá. Então não é uma coisa tipo, vamos abandonar o pai, ele que se foda, ele que morra aí, que se dane. De alguma forma tem alguma ternura nisso também. Eu acho que o que para mim não fica tão claro é esse tempo do filme. Porque certamente foi o que eu falei. Se tem alguém dentro da casa, eles, em muito momento ali eles estavam atuando no filme. A gente não viu o enclausuramento real. Ninguém viu ali, a não ser uma outra câmera filmada deles mesmos, né? Mas o grosso, que é da documentarista, eles estão atuando dentro daquela casa com os relatos. Então, me parece que é um clima já mais ameno. Por mais que tenha essa dureza da fala do pai, o pai bêbado ali em alguns momentos, essa mãe super insegura, ela tremula a voz ao falar. Não sei se é vergonha da câmera, vergonha do que ela fez, já um processo de consciência. Ela, pela primeira vez, também voltou a falar com a família dela. Então, dos males, o documentário ali traz uma nova vida para essa família. Não sei o que será disso, principalmente do pai, né? Acho que o pai realmente é um caso, fala, perdido, sem querer dar o julgamento final da vida dele, né? Ele que é Deus, não sou eu, ele que é, segundo a própria palavra dele mesmo. Mas eu acho que ele é um cara realmente que perdeu a mão total, né? Acho que ele perdeu o prumo da vida dele. Vai virar uma tribo de um homem só, talvez. Ouvi, eu lembrei também um pouquinho de Diga Quem Sou, mas não é uma situação de abuso exatamente, né? A gente poderia chamar também, né, de certa forma, de abuso. Não, mas eu acho que tem muito a ver esse negócio de eles serem parecidos. É a mesma coisa dos trigêmeos. Óbvio que aqui é uma outra configuração. Eu acho que eles são todos iguais porque eles veem os mesmos filmes, eles consomem as mesmas coisas, eles são criados pelos mesmos pais e mães, eles não têm influência externa. Então, é natural, entre aspas, que eles sejam iguais. Eles sejam reprogramações um do outro ali. Acho que é mais isso. Você só tem a experiência do cinema. A janela do apartamento dele está sempre fechada, com tapumes ali, né? Parecem esteiras. Porque a única janela aberta é do cinema, da televisão, no caso. Louco.
Para mim, a sexualidade é um dos pontos que não é abordado no documentário, mas para mim é uma das coisas, certamente é uma das mais problemáticas ali. Porque você não consegue bater uma punheta à vontade. Você não tem espaço para isso. Você... Eu achei que o Vitor fosse entrar num negócio super assim. Não, é o desenvolvimento da sexualidade naqueles rapazes. Eles não Mano, têm. Então, mas faz parte do crescimento sexual você se conhecer. Por isso que eu falei, se realmente tivessem não 6 meninos, 3 e 3, eu acho que eles se procriariam ali de alguma forma. Sem querer fazer julgamento disso, né? Porque ele não é hormonal. Você com 12, 13, 14 anos, imagina vendo filme. Esses moleques vendo filme, eles não estão vendo só o Batman. Mas a gente não 500... sabe, né, Vitor? É um terreno de fato que não entra, né? O documentário não entra nisso. E com razão, né? Porque. É uma exposição, lógico, claro. Seria hard, eu acho. E dá para perceber, por exemplo, que um deles ele é meio andrógeno, né? E dá para perceber que ele tem prazer nisso, assim, nessa ambiguidade. Eu, pelo menos, captei dessa forma, assim, né? De que ele se expressar de uma forma um pouco andrógena, um pouco ambígua, gerava um prazer nele. Dava a sensação ali de que ele estava curtindo muito fazer aquele papel, assim. Enfim, né? A gente nunca sabe quando o prazer faz bem ou faz mal. Mas foi essa sensação que eu tive ali. Aquilo. Isso para mim é muito doido, mas é muito doido, porque se os seus problemas sexuais são como o da maioria, tudo bem. Se você cria um problema que é um pouco mais exclusivo, porque as suas condições ali de sociabilização, etc, 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 não são o padrão, aí é um super problema. Mas é uma viagem minha, que de agora o Vitor já falou alguns filmes que o The Wolfpack lembrou, né? A gente não tem top, porque dessa vez a gente não conseguiu enquadrar o filme em nenhuma categoria de top. O que é inédito na história do blog, mas está aí, né? Para mostrar que as exceções existem e que novas formas de viver e de atuar podem ser possíveis nesse mundo, dentro de um apartamento, fora dele. Mas o Vitor falou 4 filmes. E eu acho que cada um aqui deve ter visto o filme e pensado em filmes que vêm à mente. Porque, querendo ou não, ele está falando do cinema. Isso é muito forte no filme. E uma das coisas bonitas no filme é essa paixão pelo cinema. Porque se eles viram 7.000 filmes que estavam naqueles DVDs, se eles não são cineastas, o que eles são? Tipo, eles podem chegar assim e falar, olha, eu sou um cineasta. Em qualquer lugar, eu acho. E ter muito orgulho do trabalho que eles fazem ali, com a câmera que eles fazem, porque dominar toda a cadeia produtiva do cinema não é para qualquer um. Você atua, você produz, você escreve, você filma. É muita coisa para uma equipe de 6, né? Então os meninos são bons. E eu acho que qualquer pessoa reconhece isso, né? O primeiro filme que o menino faz lá, não sei se é o primeiro, mas aquele filme do final de autoria, é um filme que tem uma abordagem muito interessante. E eles têm formas de ver o mundo muito interessantes. Então, eles são os caras da objetiva, eles são os caras da lente. Então, ali tem uma equipe de cinema valiosíssima. E eu acho que não só a diretora pegou isso, né? Que ela também era uma diretora iniciante, o primeiro filme dela.
ela deu essa sorte de conhecer essa história e fazer o documentário, que parece para mim ser um documentário que foi feito muito rapidamente. E pegou o material que tinha, montou e tá bom, temos um filme, temos uma história. Vamos rodar esse filme nos festivais e vamos colocar isso para o mundo, né? Isso é muito legal, que o que o filme precisa às vezes é só de uma boa história, né? Mas, ô Rei, Fala aí. o filme apresenta os meninos para a comunidade do cinema, de certa forma, também, né? Assim, mesmo que num circuito underground, tudo, mas o filme já ganhou alguns prêmios e tal. Mas é interessante isso, assim, porque eles mereciam muito ser apresentados, né? Então, é um sinal de justiça também. O filme, ele, de certa forma, faz justiça. E que filme você lembrou aí, Matheus? Vendo o The Wolfpack. Na verdade, até antes de falar disso, eu queria falar do top deles, que é muito legal, né? Eles têm um top. E eles têm aqueles cadernos e tal. Puxa, cara, tem tantas coisas que tem no filme que me lembram coisas que eu já vivi, assim, que muito, muito, muito massa. E o top deles é que todos chegaram ao consenso, é Poderoso Chefão 1 e 2, né? Tanto que eles andam daquele jeito, provavelmente em referência ao Cães de Aluguel, né? Mas há esses filmes que tem esses grupos, eles falam até isso, né? Grupos grandes, em que cada um pode ser ali um personagem, e são grupos que eles citam ali todos cujo figurino é o social mesmo, assim, né? O terno e tudo mais, assim, né? Se bem que depois eles usam meio que até um sobretudo, assim, né? Mas fica, né? Fica nesse esquema aí, né? O top deles, Poderoso Chefão 1 e 2. Depois, eu lembro que em quarto, vou precisar da ajuda de vocês para lembrar. Mas eu lembro que em quarto vem O Senhor dos Anéis, porque quem não gosta de O Senhor dos Anéis? Eu achei muito legal ele falar dessa forma, assim, tipo, cara, Mas aí como. eles estavam. Aí você vê o efeito, né? De ter ficado em casa 15 anos, aí já tem um impacto na psique, no desenvolvimento, essas coisas que você sabe, assim, tipo, né? Não, mas é legal, cara. Sabe o que eu acho legal dele falar isso? É assim, tipo, eles são muito comunicadores, cara. Eles conseguem muito sacar, tipo, como é a recepção, de certa forma, do filme, sem ter falado com tanta gente sobre filmes, assim. Tipo, parece que eles conhecem a recepção dos filmes, tendo praticamente se comunicado só entre si, tá ligado? Eu tive essa sensação, assim, tipo, deles já terem conversado com muita gente sobre os filmes e de como essas pessoas encaram esses filmes. Isso, sei lá, parece que é uma coisa assim. Acho que, é que eles já assistiram tanto, né? Acho que eles estão tão dentro do rolê. Mas ajudem a lembrar. Era Poderoso Chefão 1 e 2, Senhor dos Anéis está em quarto. JFK. JFK era o terceiro. Isso. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Mas de filmes que me lembrou, alguns eu já citei aqui, que é Diga Quem Sou, Selvagem de Aveyron e Enigma de Casper House. Acho que não me vem mais nada, sinceramente. Se eu for falar aqui, eu vou forçar a barra. Então, eu vou passar adiante, porque esses três, para mim, já contemplam muito. Diga Quem Sou, Enigma de Casper House e O Selvagem de Aveyron. Foi isso que me veio com esse filme. Só antes do Fernando falar o que filmes eles foi remetido, o Govinda, que é um deles, né, um dos meninos, ele faz trabalho de assistente de câmera
Aí já, se for lá no IMDb, tem uma porrada de filmes filmes e séries que ele tá sendo assistente de câmera. Então, um deles, pelo menos, deu certo no mundo cinematográfico aí. Palmas pro Govinda. Grande E aí, Gavinda. Fernandinho? Os filmes eu tinha falado aí. Vocês roubaram meus top 3, né? Que eu coloquei aqui antes de todo mundo hoje. Coloquei já na minha sala. Que era o Caspar, o Selvagem, certo? E o Irmão Lobo. E Tarzan, o Mowgli, alguma coisa nesses termos aí. Tarzan e Mowgli. Mas o filme tem várias relações aí. Vocês trouxeram várias coisas, né? É um filme que tem muitos filmes dentro também, né? Eu queria recomendar um filme. É um curta documentário que está na Netflix, que chama What Would Sophia Loren Do? O que a Sophia Loren faria? Que eu acho que tem uma ligação. A, a senhora, né? Acho que é Lucy o nome dela, se não me engano. Ela baseia a vida nos filmes da Sophia Loren, né? Então, vamos dizer assim, a direção da vida dela é dada pelas falas da Sophia Loren, assim, é meio que isso. Eu amo a Sophia Loren, então sempre que eu estou num momento difícil da minha vida, eu volto para mim mesma e pergunto o que a Sophia Loren faria. E é muito lindo ver aquela senhora vendo os filmes da Sophia Loren, porque ela realmente se empolga com aquilo dá uma vida para ela, assim. Ela olha agora o que ela vai fazer, só ela faria isso. E é muito, muito interessante o documentário, é curtinho, tá na Netflix, tem 30 minutos, mas fala dessa paixão, às vezes até desmedida pelo cinema, né? E dessa coisa de trazer para fora, né? Trazer para você um pouquinho daquilo que está na tela, porque de alguma forma você acha aquilo maravilhoso, até transcendental, assim. Você fala, nossa, eu quero falar o que esse cara fala, eu quero ser assim, eu quero experimentar isso aí, sabe? E não só para o consumo, para uma coisa mais capitalista ou essas questões aí, né, que a gente tem, tá na boca de muita gente a palavra soft power, mas por uma coisa que eu acho que a arte por trás de todo blá 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 suscita mesmo ali. Onde você encontra a sua subjetividade. Assim. Isso, eu acho que isso tem bastante ali no filme, né? Eu, eu me reconheço. E eu acho que essa é a parte bem, bem bonita do filme, bem bonita. Dentro de toda aquela coisa obscura, né, que se forma e que não dá realmente para investigar muito, porque eu acho que mesmo você como cineasta mantendo uma distância, se você dá um passinho para frente, eu acho que você sai machucado também, assim. Então eu entendo um pouco a distância da cineasta vendo aquela história, né? E ficamos por aqui, mais considerações. A semana que vem, então, a gente vem com um top, já que você aguardou esse momento até agora, esse momento não veio. Para você que está aí até agora com a gente, muitíssimo obrigado. Siga a gente nas redes sociais, ouça o podcast, tem vários episódios aí já disponíveis. Espero que você tenha aproveitado essa conversa e até mais. Até algum dia, até talvez, até quem sabe. Beijo.